Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema que eu considero muito relevante, muito importante na vida das empresas, principalmente distribuidores e indústrias, né? Que é a análise de pedidos e propostas que saem das políticas comerciais atuais ou consideradas padrão. O que acontece? Dentro do setor comercial dessas empresas, né, indústrias e distribuidores, você desenvolve uma política comercial chamada de padrão, a tabela de preço, as regras de bonificação, as regras de desconto, a comissão padrão daquele representante que faz a venda e, obviamente, você já fez uma análise prévia se aquela política comercial ela tem a rentabilidade que a empresa espera e precisa para gerir o seu negócio. Então, isso faz uma análise prévia, mas a gente sabe que a dinâmica comercial ela é muito mais complexa e muitas vezes, para não engessar a venda, as indústrias e as distribuidoras aceitam pedidos que saiam um pouco dessa regra habitual. Só que muitas empresas têm dificuldade de saber o real custo de sair da regra. É uma coisa que eu particularmente acho interessante é que o comercial e as vendas não podem ser engessadas porque o mercado ele é muito complexo, o mercado ele é muito dinâmico e quanto mais flexível for a sua empresa na parte comercial e em outros departamentos, melhor. Só que essa flexibilidade ela tem que ser analisada com muita cautela, com muito cuidado para que a empresa não tenha prejuízos com essas saídas de regra comercial, né? E possa fazer isso, principalmente sabendo o custo exato que está pagando por sair da regra. Então eu tenho uma ferramenta aqui que eu vou apresentar para vocês de análise de pedido que devem ser, na minha humilde opinião, feitas para aquelas propostas que saiam da regra padrão e que não seja a maioria dos pedidos, né? Sejam clientes especiais, clientes grandes, clientes que compram volume ou clientes que região estratégica que precisa ser desenvolvida e os clientes que já estão amadurecidos, os clientes do cotidiano, implantar as políticas comerciais, porque assim o comercial ganha produtividade, né? Desse modo, eu vou mostrar aqui essa ferramenta para vocês. Aqui a gente tem uma planilha com um pedido, uma proposta padrão. Aqui a gente tem o tipo de cliente. Essa planilha ela é customizada para cada cliente. Eu não acredito que uma planilha é capaz de pegar todas as regras de negócio, uma única planilha para todos os tipos de cliente. Eu acho que isso aí tem que ser customizado. Eu não acredito muito na palavra de quando se fala em sistemas, de modo geral, plug and play, porque é muito difícil você ter um sistema que sirva para todos. É sempre necessário uma customização. Então, nesse caso aqui, foi uma planilha customizada para um tipo de cliente, para um modelo de negócio do cliente, para a necessidade dele. Então, por exemplo, esse tipo de cliente normal é porque ele tem uma tributação específica, aí tem cliente microempresa que tem outra tributação, tem o cliente atacadista que tem outra tributação. Então, é muito importante isso estar parametrizado. O frete utilizado, aí pode-se utilizar uma consultoria gerente de logística para se calcular o peso, cubagem, distância, enfim. A comissão, nesse exemplo aqui, está de 10%. Aqui tem a quantidade de caixas, 60 caixas, 38 mil de faturamento. Você tem um desconto de 3%. Aqui está os produtos que foram vendidos, essas três portas aqui nesse exemplo fictício, cada quantidade de cada um, o preço de venda de cada um. Aqui a gente tem a margem de lucro, que isso aqui equivaleria àquela última linha da DRE, que seria o lucro líquido, né, a simulação dele. A margem é a margem de contribuição. A margem de contribuição é um tema muito importante porque é o que sobra para pagar a despesa fixa e as indústrias e distribuidoras que trabalham bem o conceito de margem de contribuição muitas vezes alavancam muito bem o seu lucro, né, mas é uma coisa que tem que ter muito cuidado, tem que trabalhar com bastante cautela. E você tem a lucratividade. Aqui você tem o markup meta, que seria quanto de lucro você precisaria ter nesse pedido, né? Ou seja, como seria aí com base nesse markup que ele já calcula o preço sugerido, né? Seria o preço que você precisaria vender de cada item para que esse pedido desse uma lucratividade aqui de 15% e assim sucessivamente. Você tem aqui elementos interessantes aqui para analisar o pedido e saber se esse pedido deve ser aprovado ou não. Muitas vezes é muito comum esses pedidos que saem fora da política habitual, eles derem prejuízo, mas muitas vezes as empresas
aprovam e aprovam corretamente, porque primeiro você desenvolve uma determinada região, você elimina o seu estoque, você não fica tão estocado, então financeiramente isso tem benefícios. E no geral, quando se faz a composição geral, esse pedido, a empresa fica no lucro, né? Porém, muitas vezes isso pode ser prejudicial, então isso tem que ser analisado com muita cautela e muito importante que a empresa saiba o custo disso. Então aí nós temos aqui um resultado negativo, ele ficou em vermelho aqui, a gente tem um preço médio menor do que a meta definida pela empresa, tudo isso aqui é customizado. O score da empresa está dizendo que é um pedido ruim, porque de acordo com o que foi parametrizado, esse pedido deu um score de 2,95 e conforme foi parametrizado, 2,95 significa que é um pedido ruim. Então, nesse caso, a planilha está indicando para não ser aprovada, que precisaria de alguns ajustes. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, esse aqui está pedindo um preço sugerido de R$ 786, mas se a gente conseguir aqui uns 700 nela, ela já dá uma melhorada na margem. Se aqui a gente colocar, está dizendo que é 1.063, se a gente colocar 900, já dá uma melhorada. O pedido ainda continua ruim, segundo a planilha, mas você já consegue ver e simular aqui o que precisa. Se a gente colocar aqui os 786,66, o pedido aqui vai dar exatamente os 15%, que de novo, o produto vai dar os 15% que a margem pediu, e você já tem um pedido com outra característica, outro score, né? Já passa a ser razoável, e aí a empresa vai poder decidir se esse pedido deveria ser aprovado ou não. Isso é muito importante, eu tenho um vídeo anterior aí que fala sobre a análise por unidade de negócio, porque é necessário entender que uma empresa, um organismo vivo muito complexo e que a lucratividade por produto, por cliente, por região são distintas. E a empresa ter ciência, consciência de como forma o lucro, de onde vem o lucro dela, é muito interessante para que ela comece a trabalhar melhor comercialmente na ideia de geração de valor. Então, tudo isso aqui é customizado, tudo isso aqui é com base em demandas da empresa. Aqui, por exemplo, a gente nessa planilha aqui, nessa ferramenta, a gente considerou o adimplência como custo, a gente considerou são ocultos na contabilidade, mas existem. Então, isso aqui foi considerado. Tem clientes que podem não querer considerar isso. Tudo bem, tudo tranquilo. E aqui a gente tem essa ferramenta que pode ser utilizada de forma muito estratégica para a empresa para alavancar os seus lucros e tomar decisões cada vez mais acertadas. É isso, pessoal. Qualquer coisa à sua disposição. Um abraço a todos.